Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. O filósofo Platão acreditava que a educação deveria ser direcionada à aquisição do conhecimento, do bem e da verdade. A TV Sintese também. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar do bem em nosso quadro Ao Mestre com Carinho, onde a professora Lúcia Moraes faz uma linda homenagem ao seu professor, o Dilson. E no quadro O Fato de Fato, vamos falar da verdade. Você vai saber aqui onde foram parar os recursos que deveriam ser destinados ao Fundeb e ao MDE. A TV Sintese está no ar. Uma das funções do Sintese é o acompanhamento das receitas e despesas do Estado com relação à educação. Quando o governo afirmou que o salário dos professores de julho de 2016 foram atrasados por conta da queda da arrecadação no Fundeb, o Sintese achou estranho e resolveu investigar. Agora nós vamos conhecer o fato de fato. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente do Sintese, o professor Roberto Silva. Professor, prazer recebê-lo no programa. Prazer é nosso. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado em 2007. Ele tem o objetivo de valorizar os professores e investir na melhoria da educação básica em todo o país. Como é que foi que o Sintese descobriu que o Estado estava repassando de forma ilegal os recursos do Fundeb? O Sintese achou muito estranho o fato de ter ocorrido no mês de julho de 2016 uma queda substancial das receitas do Fundeb. Isso levou a um atraso de salário tanto no Estado quanto em vários municípios. E aí nós fomos investigar, buscamos o Banco do Brasil, buscamos relatórios fiscais publicados pela Secretaria da Fazenda e identificamos que o governo não estava repassando devidamente os 20% dos impostos arrecadados da população para o Fundeb. Representando uma verba de quanto? Uma verba de 77 milhões de reais, né, que não foram repassados para o fundo, e isso teve uma arrecadação, uma perda de arrecadação para os 75 municípios e para a Secretaria de Estado da Educação, né? E nós identificamos também nessa investigação que mais de 300 milhões de reais da MDE também foram investidos de forma ilegal. A MDE é Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Também é uma receita destinada à valorização dos professores e à melhoria da educação básica. Então, somando os 77 milhões do Fundeb, mais os 311 milhões da MDE que foram gastos de forma indevida pela Secretaria de Estado da Educação, nós temos em torno de 388 milhões que precisa, na nossa avaliação, ser devolvido à conta do Fundeb e à conta da MDE para ser investido na valorização dos professores e também para ser investido na melhoria das escolas e do ensino público em todo o Estado. Porque a gente percebe que a cada denúncia feita pelo Sintese, o governo prontamente tenta rebater, inventando ou, de certa forma, manipulando a informação. Isso aconteceu dessa vez?
O governo tentou, inclusive com nota na imprensa, dizer que o Sintese estava mentindo, que não era nada disso. Mas nós tivemos o cuidado de, antes de fazer a coletiva para a imprensa, nós buscamos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e apresentamos esse estudo para os órgãos de controle, né? Inclusive com toda a documentação comprovando o que o Sintese posteriormente apresentou para a sociedade. Então, professor, assim de forma bem objetiva, podemos concluir que, na verdade, este foi o fato de fato. Exatamente. Então, agora eu queria lhe convidar para que o senhor passe a nossa agenda da semana através do quadro Agendação. Professor, o que a gente tem aí no nosso Agendação da semana? A nossa agendação é a vigília que acontecerá na próxima quarta-feira, em frente ao Tribunal de Justiça, onde os professores e professoras aposentados vão estar acompanhando o julgamento da ação judicial que o Sintese entrou contra o governo do Estado por estar atrasando o salário dos professores aposentados. O julgamento será na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas. Então, a nossa agendação, quarta-feira, 8 horas, na frente do Tribunal de Justiça de Sergipe. Ok. Professor, queria agradecer imensamente aqui a sua presença e convidá-lo para outras e outras vezes estar aqui presente, passando a agendação, comentando aí os acontecimentos do Sintese, que para a gente vai ser sempre um enorme prazer. Estou à disposição. Obrigado, professor. E como dizia o brilhante Rui Barbosa, o homem que não luta pelos seus direitos não merece viver. Fique agora com o quadro Nossa Luta de Cada Dia. Os professores e professoras das redes municipais, com exceção de Aracaju, e estadual de Sergipe, participaram na última terça-feira do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, em Aracaju, de Assembleia Geral Unificada. Na reunião foram debatidos, entre outros assuntos, as lutas e ações judiciais pela garantia do reajuste de piso salarial e de combate aos constantes atrasos de salários nas redes municipais de ensino. Então, nós tivemos hoje aqui uma assembleia onde se debateu o cenário nacional com a concretização do golpe que se instalou nesse país. É fato que teremos grandes perdas de direito de trabalhadores através da PEC 241, através da PL 256, com a reforma da Previdência. E a nível de Estado, nós vivemos um cenário de caos da educação pública, com a negação de direito de professores das redes municipais e os professores da rede estadual. Infelizmente, a cada mês a gente vê, em média, na faixa de 40 a 49 municípios atrasando salários. Esse constante atraso de salário, ele prejudica a família do trabalhador. Nós pagamos nossa aposentadoria. Para hoje, a gente vê o descaso desse governo. A sensação que nós, professores que estamos lá na sala de aula, temos é de um abandono total. Um professor afeta a eternidade e é impossível dizer até onde vai a sua influência. Veja o porquê no nosso próximo quadro, Ao Mestre, com carinho. Comecei a estudar nessa escola em 1977. Sou da cidade vizinha de Paripiranga, não sou daqui de Simão Dias. E chegando aqui, eu encontrei um pouco de dificuldade. Que tipo de dificuldade? Eu venho da zona rural de Paripiranga. E aqui eu senti um pouco assim de resistência, de exclusão por parte de alguns colegas nessa escola. Mas que eu tive um professor que fez com que eu superasse tudo isso, que foi o professor Dilson Soares, né, que ele trabalhava com a gente, a prática pedagógica dele era uma prática simples, moderna, deixava a gente bastante à vontade. A professora Lúcia Moraes era uma dessas bem comportadas que davam um bom resultado no fim do mês, nas provas, né? Fazia-se muita exigência desse bom resultado. Era uma boa aluna, uma boa aluna. E é boa professora, né? E boa colega, né? Ele nos orientava a buscar o conhecimento e ele está construindo junto conosco
esse conhecimento. A matéria era dada como uma alimentação a qual deveria nutrir, e essa nutrição redundar num cidadão de bem. Como eu costumava e ainda costumo fazer poesias, então ele, que foi meu professor de português e literatura, era quem corrigia as poesias, né? Eu me aproveitava um pouco disso. Inclusive, eu tenho uma lembrança imensa quando ele estava corrigindo, ele encontrava muitos erros de português. E uma vez ele chegou e disse: Jorge, você não é peba em português, você é pebérrimo. Eu fico honrado com a lembrança do Sintese, as honras do Sintese e dos meus ex-alunos, que hoje são meus professores. Lúcia, que indicou, né, o grande poeta Bastos, né? E eu diria, como poeta arcádico, só alterando o fim para adaptar o momento presente, né? Fui soldado, sem ter praça, já se vi numa guarita. E hoje sou ordenança do professor que fica, este e este. Depois de tanta emoção, só nos resta agradecer a sua audiência e convidar você para estarmos juntos no próximo sábado na TV Sintese. Até lá!